Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV desse sábado, 2 de abril, a tragédia das chuvas no Rio. Em Paraty, no sul do estado, uma mãe e 6 filhos morreram num deslizamento de terra. Houve vítimas e estragos também em Angra dos Reis e na região da Baixada Fluminense. Porque a água estava batendo aqui assim em cima da barriga. As crianças tiveram que dormir, para ter noção, na pia da cozinha alta. Tudo perdido, tudo perdido. É muito dinheiro jogado fora. Felizmente. Você vai ver também os estudantes de medicina acusados de um trote violento na Universidade Federal do Paraná vão ter que usar tornozeleiras eletrônicas. As novas regras para a entrada de viajantes no Brasil. E o mutirão de vacinação em várias cidades do país para imunizar os idosos com a segunda dose de reforço contra a Covid. Agora, no Brasil TV. O Rio de Janeiro vive mais uma tragédia por causa das chuvas fortes. Pelo menos 13 pessoas morreram no estado. Houve vários deslizamentos de terra no litoral sul. A Cássia Carioca e o Giovanni Rossini têm as informações. A Prefeitura de Paraty informou que mãe e filhos morreram nesse deslizamento na comunidade costeira da Ponta Negra. Um 6º filho ele foi resgatado com vida, recebeu atendimento no Hospital de Paraty e depois foi transferido para o Hospital de Praia Brava, que fica aqui em Angra dos Reis. 4 pessoas de outras famílias ficaram feridas sem gravidade. No total, 7 casas foram atingidas nesse deslizamento de terra. Equipes dos bombeiros e da Defesa Civil estão no local, apoiando as ações de resgate. Desde quinta-feira já choveu mais de 300 milímetros na cidade. A Prefeitura também informou que 71 pessoas estão desalojadas pelas chuvas. No total, 22 bairros de Paraty foram afetados por alagamentos ou por danos provocados pelas chuvas. Aqui em Angra dos Reis, a chuva forte causou muitos estragos. Olha, segundo a Defesa Civil, no acumulado de 48 horas, foram 655 milímetros de chuva no continente e na região da Ilha Grande, mais de 500 milímetros de chuva. Olha, aqui a região mais afetada foi no bairro Monsuaba. Por lá, um barranco caiu sobre 7 casas e 13 pessoas ficaram sob os escombros. Assim que tudo isso aconteceu, que foi durante a madrugada, por volta de 2h30 da manhã, os moradores já chegaram até lá e conseguiram socorrer ainda com vida 5 pessoas e outras 13 ficaram sob os escombros. Até o momento, 5 delas já foram resgatadas. Olha, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e os voluntários também têm trabalhado sem cessar aqui na busca por essas vítimas. Os corpos das 5 pessoas que foram retiradas dos escombros estão sendo levados para o IML aqui de Angra dos Reis. Tem crianças também, crianças morreram nessa tragédia. A gente segue então acompanhando toda essa situação aqui na cidade. Cássia Carioca para o Brasil TV. Na região metropolitana, uma das áreas mais atingidas pelo temporal foi a Baixada Fluminense. Muitos bairros ficaram completamente alagados. Em Mesquita, uma descarga elétrica provocou a morte de um homem que tentava salvar uma pessoa. Os repórteres Genilson Araújo e Eric Rianelli mostram pra gente. Meu Deus do céu, cara. O cara tá morrendo, cara. Esse vídeo mostra um motociclista tentando socorrer Daniel Ribeiro Pessoa, em Mesquita, na Baixada Fluminense, ontem à tarde. Apesar dos esforços, Daniel não resistiu. Morreu antes mesmo da chegada dos médicos. Um amigo da família explicou que o homem tinha parado aqui para socorrer uma pessoa que estava presa na enchente, quando encostou nesse poste, onde agora técnicos da Prefeitura de Mesquita estão vendo qual a tensão. A informação é de que esse homem foi eletrocutado. O homem, de 38 anos, era advogado e pai de 2 filhos, um de 7 anos e outro de 7 meses. Grande parte de Mesquita ficou embaixo d'água desde ontem. Rios que cortam a cidade transbordaram. O município entrou em alerta máximo. Hoje de manhã, os moradores contavam os prejuízos. No quintal, a água estava no meu peito. Então não tinha como entrar. Eu dormi na casa da vizinha, tô com a roupa do filho da vizinha até agora. Tudo perdido, tudo perdido. É muito dinheiro jogado fora. Felizmente. Outros municípios da Baixada também enfrentam problemas por causa da chuva forte. Em Belfor Roxo, vários pontos da cidade amanheceram alagados.
E mais rios transbordaram. A população enfrentou a inundação para sair de casa. 2 crianças foram resgatadas dentro de uma caixa de isopor depois de uma noite de tensão. Desespero, né? Porque a água tava batendo aqui assim, em cima da barriga. As crianças tiveram que dormir, para ter noção, na pia da cozinha alta. Que a cama inundou, sofá, geladeira, tudo ficou boiando. Ontem a água chegou na altura da cintura das pessoas dentro de suas casas em diversos bairros. Acordei de madrugada, quando eu fui ver a casa já estava inundada, guarda-roupa, sofá, tudo eu perdi. Em Nova Iguaçu, a UTI do Hospital Estadual Ricardo Cruz alagou. A água não atingiu os pacientes, que estavam em macas mais altas. Esse é o município de Belfor Roxo, esse bairro fica próximo à margem do rio Sarapuí. As áreas mais próximas das margens do rio ficaram completamente alagadas. Você vê essa rua aí, olha, muita gente impossibilitada de sair de casa. Até esse campo de futebol se transformou num piscinão. Moradores ficaram ilhados em suas casas. Quem se arriscava a sair tinha água pela canela ou pelos joelhos. Agora o município de Nova Iguaçu. Você observa que nesse bairro, entre o aeroporto e a rodovia Presidente Dutra, a situação é caótica. Esse aí é o Rio Botas. Ele transbordou, alagando várias ruas. Na principal delas, nem os ônibus conseguem passar. Muitos moradores permanecem ilhados. Com essa situação, os moradores, para poder sair de casa, tiveram que sair a pé, com água pelos joelhos ou pela cintura. Alguns apelaram até para caiaques. O que a gente percebe é que uma das áreas mais severamente castigadas pelas fortes chuvas foi essa área de Nova Iguaçu, ao longo do Rio Botas, que é um dos principais da bacia hidrográfica da cidade. Todas as áreas, ao longo das margens, ficaram completamente alagadas. São milhares de moradores impedidos de sair de casa. O nível da água subiu tanto que a gente não sabe o que é rua, o que é área de lazer e o que é efetivamente o rio. Esse CIEP ficou completamente isolado. A gente acompanha a movimentação de uma equipe de resgate que tenta dar auxílio a uma família que está ilhada em uma das casas. Esse é outro ponto do Rio Botas. A gente percebe, olha só, que o nível da água subiu tanto que quase que encobre essa ponte. Os moradores acabam encontrando dificuldades para atravessá-la. Muitos se aglomeram acompanhando o movimento das águas. Nesse depósito de banheiros químicos, a gente vê, olha, tudo ficou espalhado. É impressionante a área atingida pelo alagamento. Presta bem atenção nessa ponte férrea. Olha a quantidade de lixo acumulada. Muitas famílias ficaram completamente ilhadas. Nessa casa que você vê aí, ao centro do vídeo, muita gente acabou indo para o telhado, sem a menor condição de sair de casa. A gente vê, olha, esses moradores com água pelo pescoço. Em alguns momentos, eles chegam a nadar de braçada. Esse container foi arrastado pelas ruas com a força da correnteza. A gente acompanha aqui do Globocop o momento em que resgatistas voluntários tiram de uma casa completamente alagada uma família. A gente vê que há 2 crianças nesse caiaque. Onde antes passava um carro, uma moto aquática é usada no resgate de moradores ilhados. Na capital, o bairro de Rio das Pedras, na Zona Oeste, também ficou debaixo d'água. Quem teve que sair de casa nesse sábado enfrentou dificuldade para andar nas ruas da região. Avenida Engenheiro Souza Filho, Rio das Pedras, hoje de manhã. A rua parece um rio neste posto próximo ao centro comercial. Não está chovendo, mas mesmo assim a água não baixa aqui em Rio das Pedras. A gente continua na avenida principal. E olha só a situação de quem precisa atravessar de um lado para o outro aqui. Os moradores têm que passar por esse alagamento, mas é que eles me disseram que lá do outro lado continua ainda pior. Fala aqui com a gente. Tem mais rua desse jeito? Tem, muitas ruas. A maioria das ruas aqui está tudo alagado, completamente alagado. Mesmo sem chover, ainda está assim? Corre devido ao valão. Eu vou tentar passar aqui, porque eu deixei 2 gatinhos presos. Ficaram em casa? Não, no meu trabalho. No seu trabalho? Eu vou tentar passar, né? Nossa, ali tá cheio. Lá na minha casa tá batendo água assim, ó. Ontem. Hoje baixou? Tá aqui assim. Ainda tem água? Ainda tem água. Onde é a sua casa? No Areal. Tem que ir pro trabalho, né? Que a patroa tá lá esperando, fazer o quê? Tá difícil até pra vocês? Sim, tá muito ruim. Aqui do outro lado, tá ainda mais alagado. Subir aqui no cantinho, peraí. Opa.
Aqui, ó, conseguiu passar só assim, ó. O pessoal pegando carona aqui, ó, para poder atravessar. O Jeep, um veículo um pouco maior, aí consegue passar nesse alagamento. A chuva de ontem alagou várias ruas aqui em Rio das Pedras. Olha a situação de Rio das Pedras. Absurdo. E nesta manhã, quem precisou sair de casa enfrentou sufoco. Tentei sair agora para trabalhar, mas tive que botar aquele saco preto, mesmo assim furou, e a água está batendo na minha cintura. Eu não vou ficar, porque acabei de comprar lá, mas vou ter que sair, porque lá sempre fica assim, cheio de água, não tem como você sair de casa. Chegar ou sair daqui é uma aventura. São muitos pontos de alagamento. Na Avenida Engenheiro Souza Filho, próximo ao número 1079, os poucos veículos que se arriscavam a circular passavam bem devagar. Alguns seguiam na contramão para fugir do alagamento. Neste ponto, o lixo se misturou com a água da chuva, que formava ondas, chegando ao pneu dos carros menores. Além da Zona Oeste, a chuva provocou transtornos na Zona Sul e Norte da cidade. Vários bairros ficaram pela segunda noite alagados. Muita gente levou horas para voltar para casa depois do trabalho. Muitas ruas viraram rios, como em Botafogo e no Jardim Botânico. O dia amanheceu mesmo horas depois da chuva mais forte. Ainda tem locais interditados aqui na Zona Sul, na Avenida Borges de Medeiros. Ainda tem um grande bolsão d'água. E esse trecho aqui em direção ao túnel Rebouças ficou interditado. Às 9h25 da manhã, a cidade do Rio entrou em estágio de atenção. É o terceiro nível numa escala de 5 e que mostra que ainda há ocorrências interferindo na mobilidade da cidade. Aí eu não consigo entrar nem para ver o prejuízo que eu estou tendo. Você sabe se essa farmácia está alagada ainda? Alagada ainda, continua alagada. Desde ontem, era 9 horas da noite. Todo ano a gente vê essas imagens e nada muda. 3 dos 4 estudantes que tinham sido presos por causa de um trote violento no Paraná pagaram fiança e já deixaram a cadeia com tornozeleiras eletrônicas. Eles são acusados de jogar produtos químicos que provocaram queimaduras nos calouros da Universidade Federal do Paraná. Amanda Guedes. Após a audiência de custódia, o juiz responsável pelo caso decretou fiança de R$10 mil para cada estudante. Ontem à noite, 3 pagaram e foram liberados. O juiz também expediu um mandado de monitoramento eletrônico, ou seja, os estudantes terão que usar tornozeleira eletrônica durante 90 dias. O caso aconteceu na última quarta-feira. Veteranos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná, em Palotina, passaram creolina em calouros. Pelo menos 25 estudantes ficaram feridos. Começaram jogando água bem gelada na gente, porque já era de noite. Nisso, a menina, que estava com a lata de creolina, abriu e ela falou: abaixa a cabeça. Eu achei que fosse um menino que ia jogar água, né? Porque eles estavam aplicando em grupo o trote. E ela jogou, despejou nas minhas costas. Eu comecei a gritar, porque tava doendo muito, ardia muito. Eu falei: gente, tá queimando, tá queimando. A Universidade Federal do Paraná diz que está dando toda a assistência para os alunos que ficaram feridos e um processo administrativo foi aberto para apurar o caso. Os autores podem ser expulsos. Amanda Guedes para o Brasil TV. Você vai ver no próximo bloco novas regras para a entrada no país. Acabou a exigência de teste de Covid para brasileiros e estrangeiros vacinados. E a campanha de vacinação com idosos para idosos com a segunda dose de reforço em várias capitais do país. Voltamos já. Estamos de volta. A polícia do Mato Grosso procura o pecuarista que teve a prisão preventiva decretada depois de postar fotos nas redes sociais abraçado a uma onça, morta a tiros por ele. Yanara Garcia. Segundo as investigações, o fazendeiro teria matado a onça pintada há 2 semanas e postado o vídeo nas próprias redes sociais há cerca de 7 dias. Ele chegou a apagar, mas alguém conseguiu fazer o registro antes. A imagem da onça com um tiro na cabeça
causou revolta nas redes sociais. A cena é forte. Na legenda, o fazendeiro escreveu que o animal teria matado 15 bezerros. O homem ainda se deita abraçado à onça e coloca sobre ela a arma usada no crime. O homem foi identificado como Benedito Nédio Nunes Rondon. Ele seria pecuarista no município de Poconé, a 104 quilômetros de Cuiabá. A justiça determinou a prisão e a polícia fez buscas na fazenda e na casa dele, mas o homem ainda não foi encontrado. Várias ONGs, ativistas e biólogos repudiaram o crime. A ONG americana Jaguar-ID, que monitora onças pintadas na região desde 2013, reconheceu o animal. Tratava-se de um macho de nome Queixada. Yanara Garcia, para o Brasil TV. O governo federal não vai mais exigir teste negativo de Covid para a entrada de brasileiros e estrangeiros vacinados no país. A portaria, assinada pelos Ministérios da Casa Civil, Justiça, Saúde e Infraestrutura, foi publicada no fim da noite de ontem em uma edição extra do Diário Oficial da União. Pelo texto, quem estiver com o esquema inicial completo da vacina não precisa mais apresentar teste negativo para entrar no país. Esse ciclo precisa estar completo 2 semanas antes do embarque. O governo só vai exigir o comprovante de vacinação. Também não é mais necessário preencher a declaração de saúde do viajante. Outra novidade: o texto acaba com a quarentena obrigatória para quem não tomou vacina ou ainda não concluiu o esquema inicial. Nesses casos, o teste negativo, realizado um dia antes do embarque, segue obrigatório. As novidades já estão em vigor e valem para a entrada no país por aeroportos, portos e vias terrestres. A decisão do governo foi publicada após nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que recomendou essas mudanças. A Anvisa apontou como motivos a ampla cobertura vacinal no Brasil e a melhora no número de casos e mortes por Covid no país. Na nota, a agência sugeriu que as medidas fossem adotadas a partir de 1º de maio, mas as novas regras já estão valendo a partir de hoje. O fim de semana é de campanha de vacinação contra a Covid em várias capitais. O objetivo é reforçar a importância da segunda dose de reforço para os idosos. A vacinação nem tinha começado e já tinha gente esperando para se imunizar em Fortaleza. A dona Maria acompanhou o marido para ser o primeiro da fila. É 11 horas o horário, mas aí eu digo, vou logo cedo que eu sou meia avexada para vacinar logo. Por aqui, a vacinação neste sábado é pelo sistema drive-thru e só vem quem está agendado. Seu Francisco ficou feliz de se imunizar logo no primeiro dia. E não é que ele veio tomar uma vacina e levou 2. A quarta foi hoje. Tomei até da gripe agora mesmo também. Nesse fim de semana vai ser assim em Fortaleza. Os idosos que vêm receber a segunda dose de reforço contra a Covid também se imunizam contra a gripe. A estratégia da prefeitura é para evitar que eles voltem aos postos de saúde na segunda-feira, quando começa a campanha de imunização contra a influenza em todo o país. É importantíssimo, até porque nesse tempo que nós estamos de chove, faz sol, faz calor, e os idosos são muito mais vulneráveis. Então é importantíssimo que eles se protejam, não deixem de se vacinar. A secretária de Saúde da capital cearense explicou que não tem problema tomar as 2 vacinas ao mesmo tempo e que o segundo reforço é importante para manter a proteção contra a Covid. Para fazer essa lembrança imunológica do organismo, que a gente possa estar ampliando essa proteção desse idoso, mais idoso ainda, que é o mais suscetível a formas graves e a hospitalização e até óbito quando acometido pela doença. Em Salvador tem mutirão de vacinação. Para tomar a segunda dose de reforço, idosos com 80 anos ou mais e os imunossuprimidos precisam estar cadastrados no site da Secretaria de Saúde da capital baiana. Em Curitiba, a vacinação da segunda dose de reforço começou na quarta e hoje podem se vacinar os idosos que nasceram até 1938. É importantíssimo, protegido e que todos tomem também a vacina, né? Não tem nem o que questionar, a gente tem que fazer a nossa parte, cada um se vacinar para que a gente conseguir sair disso o mais rápido possível. Antes de encerrar, vamos voltar com informações sobre as chuvas no estado do Rio. O prefeito de Paraty fez um balanço sobre os estragos e o apoio aos desalojados na região. Nós tivemos aqui cerca de 22 bairros que foram afetados,
né, com 71 famílias que estão desalojadas. A gente começou a trabalhar, limpar toda a cidade, os bairros, fizemos uma operação de guerra, tirando entulho, limpeza, etc. e tal, dando apoio para as famílias, pessoas, abrimos as escolas, os postos de saúde, com atendimento médico, né, com atendimento com agasalhos, comida para a população, água potável, e quem quiser fazer também doação de colchão, essas coisas, porque a gente tem a dificuldade. Então é só entrar na página da Prefeitura, que puder ajudar, será bem-vindo a ajuda de todos. No fim da tarde foram atualizados os números de vítimas no estado do Rio. Dos 13 mortos, 7 foram em Paraty, mãe e 6 filhos, 5 em Angra dos Reis, 3 crianças e 2 adultos, e uma vítima em Mesquita, na Baixada Fluminense. Cerca de 200 famílias foram atingidas pelas enchentes no estado. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite para você, bom domingo.